Giro Conte. Educação financeira. Nós vamos falar hoje com a coordenadora de desenvolvimento de negócios da cooperativa Sicredi, Vale do Cerrado, Mato Grosso, Amazonas, a nossa colega das manhãs aqui, a Ionara Schoffer-Luvin. Ionara, bom dia, prazer tê-la aqui novamente. Bom dia, Luiz, prazer novamente estar aqui, né? Que bom passar algumas manhãs com vocês. Verdade. Ionara, nós vínhamos conversando sobre a questão de investimento, né? O que a gente deve saber antes de investir. Uma instituição, e o brasileiro não tinha muito hábito de investir. De um tempo para cá ele tinha lá a antiga poupança, né, que era um sistema de investimento, mas muito simples, e começa a ter uma diversidade. Mas isso traz também insegurança. Quais o risco de investir em instituições que a pessoa não conhece? Olha, quais são os riscos de investir nessas instituições? Antes de tudo, né, a gente precisa analisar qual é a instituição que a gente está investindo. Às vezes tem algumas instituições que você coloca o seu valor, né, o seu dinheiro lá dentro, e você não sabe o risco que está tendo. Por muitas vezes ser atraído por investimentos estão pagando 200% do CDI, que é o CDI é a nossa taxa básica, né, ali onde que geralmente as instituições financeiras atrelam ao benchmark, que é o CDI, né, que é o juro sobre aquela operação quando você empresta o dinheiro para o banco. Então, quando a gente fala assim, eu estou pegando o meu dinheiro e emprestando o meu dinheiro para o banco, eu preciso saber se esse banco tem a capacidade de honrar com a hora que eu precisar desse valor, de ele conseguir honrar com aquilo, de me devolver aquele dinheiro que eu emprestei para ele. E essa que é a nossa preocupação quando a gente vai investir em alguma instituição financeira que a gente desconhece ou acaba não entendendo muito essa questão do risco de se ter seu dinheiro investido em alguma instituição financeira que não é interessante. Então, por isso que a gente deve ter muito cuidado ao investir o nosso querido dinheiro, né, tão suado, em uma instituição financeira realmente que seja instituição financeira sólida. Verdade, Ionara. Como começar, então, a investir? Quais os produtos são indicados para quem está começando? Como a gente falou ali, né, João, investir é para todos, né? Então, hoje a gente consegue, com R$1, você já consegue ter muitos investimentos que você já consegue investir. Então, como começar a investir? Se a gente com qualquer valor a gente consegue investir, dependendo dos investimentos, então a gente precisa estar analisando o quanto que a gente ganha, quanto que posso estar investindo. O importante é você começar. Mas, lógico que a gente tem que avaliar realmente, de fato, quanto que eu posso estar investindo e ter aquele hábito de investir todo mês. Se eu consigo avaliar o meu fluxo de caixa, fazer minha educação financeira, eu vou ser mais assertivo na questão de investimentos. Se eu conseguir identificar quanto que eu consigo estar investindo todos os meses, então fica mais assertivo. Você precisa começar. E começar aonde, né? Em qual investimento? Primeiramente, a pessoa precisa entender qual é o perfil de investidor dela. Se ela tem um perfil mais conservador, moderado ou mais arrojado. E o que isso significa, né? Cada perfil ele tem o seu viés. Por exemplo, o conservador, você vai estar começando a investir, então você não entende muito de investimento e o seu índice de risco é baixo e o seu prazo também é baixo. Então, se você está começando a investir, vai mais para um investimento de conservador mesmo, que é renda fixa, uma poupança, tesouro, né, tesouro direto. Esses são investimentos para aqueles
investidores iniciantes, para você estar testando o mercado. E depois que você identificou que realmente consegue ir um pouquinho a mais, né, já conseguiu juntar um pouquinho mais de grana ali, então você consegue ir para outros investimentos um pouquinho mais arriscados. Ionara, tem alguns termos, alguns nomes, né, que para quem está começando a investir é importante entender. Então eu te pergunto, qual a importância de avaliar a liquidez, rendimento, retorno, o risco antes de investir? E o que significa esses conceitos? Quando a gente fala assim, a liquidez, o que isso significa? Você tem liquidez? A liquidez nada mais é se você tem um valor disponível. Você vai investir, colocar em algum investimento que ele é travado, ele tem uma trava, uma carência. Eu coloco em algum investimento que eu tenho 10 mil reais. Pego aqueles meus 10 mil reais e coloco tudo em um lugar só, com uma carência de 1 ano. Aí eu preciso de um dinheiro e o dinheiro é meu. Eu vou lá tentar resgatar esse valor e eu não consigo, porque ele não está com liquidez diária ou eu não diversifiquei esse valor. Eu entendi que todo aquele valor eu poderia jogar tudo para um depósito só, um investimento só, e travei. Então eu não deixei líquida, eu não deixei com liquidez os meus investimentos, jogando tudo com uma carência a longo prazo, 1 ano. Então entender que qual investimento você está entrando, precisa entender qual é a carência desse investimento e o vencimento dele. Se todo esse investimento que eu estou fazendo em renda fixa, por exemplo, for de 1 ano, eu preciso deixar pelo menos 1% daquele valor com liquidez diária para mim poder, eventualmente, se for necessário, eu consigo resgatar esse valor. E daí a gente também tem que lembrar que quanto mais a gente deixar nesse prazo de carência, então mais a gente conseguir entender aquele investimento, quanto mais prazo você deixar nesse investimento, melhor vai ser sua rentabilidade. A sua rentabilidade é o valor que aquele investimento vai te proporcionar de rendimentos. Então, se eu tenho um investimento que eu apliquei lá 10 mil reais e foi 100% do CDI, que hoje o CDI está 13,15, então, anual, eu vou ter 13,15% do meu valor. Esses 13,15% será o meu rendimento. Isso bruto. E cada investimento tem um imposto de renda, que a gente também precisa entender ali qual é o imposto de renda sobre aquele investimento. Esse é o rendimento. Aí quando a gente vai passar por alguns outros investimentos, o rendimento é desses renda fixa, quanto que eu tenho de rentabilidade sobre aquele investimento e dividendos de alguns investimentos, por exemplo, como fundos imobiliários, que a gente tem aqueles aluguel, ou ações que nos proporcionam dividendos mensais, né? Você vai estar investindo em alguma empresa dentro da Bolsa de Valores e você vai receber um percentual do lucro dessa empresa. Ionara, uma pessoa que está endividado, mesmo assim ela pode começar a investir? João, pode sim. Qualquer pessoa pode começar a investir, principalmente porque o valor que você possa começar a investir é pouco. O importante é começar. O importante é a gente ter essa consciência de que a gente precisa começar a investir. Geralmente, quando a gente está endividado, o que a gente faz? A gente pensa que, não, mas eu estou endividado, eu não vou começar a investir. Começa com pouco. Mas, principalmente, a gente precisa priorizar e entender qual é esse nosso endividamento. Por vezes, a gente acha a nossa dívida é um pouco mais elevada e aquele investimento que você possa fazer todos os meses possa nos ajudar a pagar essa dívida mais futuramente. Então, sim, a pessoa endividada ela pode começar a investir, mas ela tem que começar a também fazer planos para o pagamento dessas dívidas. É muito importante que a pessoa
tenha essa responsabilidade. Por quê? Porque eu acho que, acredito que ela vai se sentir melhor, né, quando ela conseguir honrar com os seus compromissos mais para frente, vai conseguir ter esses investimentos e pode utilizar desses investimentos para conseguir quitar suas dívidas também, né? Verdade. Ionara, e a poupança, ela ainda é uma boa alternativa para investimento? João, a poupança também ainda é uma ótima alternativa, sim. Hoje a poupança a gente fala que ela está desmoralizada, né? As pessoas falam, você tem poupança. Mas a poupança, se a gente for entender bem o que ela significa para a economia, ela é muito importante. A poupança, querendo ou não, é onde a gente consegue ter os nossos créditos imobiliários mais baratos, né? Então, através do recurso que nós temos em poupança, os poupadores, a gente consegue ter um lastro ali para poder ter um crédito imobiliário mais barato. Então, para a comunidade, para as pessoas, a poupança é muito importante, tanto para aqueles que utilizam desse recurso para a compra dos seus imóveis, tanto aqueles que investem em poupança. Por que eu digo que é, sim, uma oportunidade? Porque tem muitas pessoas que não sabem aonde investir e deixam os seus investimentos na conta corrente. Se você ainda não é iniciante, não sabe aonde investir, coloque na sua poupança até você conseguir entender e conseguir diversificar um pouquinho daquele investimento, né? Tira ali da sua poupança depois que você começa a investir para poder depois diversificar um pouco mais. Mas a poupança ainda assim é um investimento. E falando da poupança, né? A poupança ela é ainda o maior investimento que as pessoas, que nós temos os ativos lá dentro dessa poupança. Então, muitas pessoas utilizam a poupança para os seus investimentos. Então, por que não também começar com esse investimento, né? Porque, querendo ou não, ela tem uma rentabilidade. É muito melhor você deixar em uma poupança do que em conta corrente. Porém, depois, quando você começa a entender um pouquinho mais, migrar para alguns investimentos com uma rentabilidade um pouquinho melhor, aí você já vai começar a identificar quais são os melhores ali para sua carteira. Verdade. Ionara, parabéns, hoje foi didaticamente perfeita. Pelo menos eu tive uma compreensão aqui fantástica, né, sobre a questão do investimento. Essa semana você vai estar com a gente de novo, né, na quinta-feira. Já te convidaram? Se não convidaram, estou te convidando. Opa, não, quinta-feira nós estamos ali falando sobre o perfil do investidor, viu? Para você saber um pouquinho sobre o que é o seu perfil, porque é muito importante entender qual é o perfil do investidor, né? Antes de começar a iniciar numa bolsa de valores, as pessoas já querem comprar ações, né? Mal entendem ali o que realmente significa os investimentos e já estão partindo para ações. Então, participe em quinta-feira aí para a gente identificar qual é o seu perfil de investidor e adequar os melhores investimentos. Muito obrigado, Ionara. Uma boa terça-feira para você e até quinta. Tá certo, eu que agradeço. Até quinta, João. Giro Conte.